tudo bem com você? Bom, hoje é quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021, né? Então, hoje nós teremos atividade de matemática e vamos fazer aqui situações problemas, vamos resolver, né? Ontem nós já tivemos e vamos continuar. Então, a situação problema número 1 fala assim: a professora Márcia tinha 18 lápis de cor. Numa semana, perdeu 7 lápis. Com quantos lápis a professora Márcia ficou? Então, você lembra que a Pro explicou que toda vez que a gente tem uma situação, problema para resolver, nós precisamos ler a história, entender a história, aí nós vamos observar se vamos precisar fazer uma continha de mais ou de menos, resolver a continha, para assim chegar no resultado. Então, a nossa situação problema fala que a professora tinha 18 lápis, certo? Vamos colocar aqui, então, vamos começar a montar a nossa continha, ó. Ela tinha quantos lápis? 18, certo? 18 lápis. Opa, aqui fica um pouquinho feio o meu número, você sabe que é porque a Pro tá no computador, né? Então, ela tinha 18 lápis, uma dezena e 8 unidades de lápis de cor. Só que numa semana ela perdeu 7 lápis. Então, vamos colocar aqui, ó, o 7. Ela perdeu 7 lápis, certo? Aí a gente passa um tracinho aqui embaixo. E agora, a nossa continha, ela é de mais ou de menos? O que que você acha? Bom, aqui, né, na historinha fala que ela perdeu. Então, se ela perdeu, ela ficou com menos lápis, né, do que ela tinha. Então, nós vamos tirar. É uma continha de menos, uma subtração, certo? Então, agora, para resolver essa continha, nós temos que começar lá na casinha da unidade. Então, se você olhar aqui, ó, de um lado nós temos a casinha da unidade e do outro lado nós temos a casinha da dezena, certo? O número 18, ele tem uma dezena e 8 unidades, e o número 7, ele não tem nenhuma dezena, ele só tem 7 unidades, né? Então, é 0 dezenas e 7 unidades. Então, vamos começar lá na casinha da unidade. 8 menos 7. Quanto fica 8 menos 7? Nós temos 8 unidades e tiramos 7, resta uma unidade, certo? Você pode utilizar aí os recursos que você tiver em casa para contar, né? Você pode usar os dedos, os palitos de sorvete, lápis de cor, você pode utilizar o poppet, o que você tiver em casa, tá? Você pode tentar fazer o cálculo mental, ok? Então, ali, 8 menos 7 ficou uma unidade, né? Agora, vamos lá na casinha da dezena. 1 menos 0. Nós temos 1. E aí, nós tiramos quanto? 0. 0 não é nada, né? Então, se nós temos 1 e não tiramos nada, nós continuamos com 1, certo? Então, 18 menos 7 é igual a 11. Deu para entender? Aí você vai lá do lado, você vai passar aqui, ó. Vai fazer um tracinho aqui, uma ondinha para separar a continha. Lá no cantinho do quadro, você vai colocar um R de resposta, um pontinho, e aí você vai responder a pergunta, que a pergunta da situação problema era: com quantos lápis a professora Márcia ficou? Então, se ela tinha 18 e perdeu 7, ela ficou com 11 lápis. Então, você tem que responder agora. Você vai escrever: ela ficou com 11 lápis. Ou ela ficou com 11 lápis de cor, da maneira que você achar melhor, ok? Não esqueça de colocar um ponto final quando você terminar de responder. Agora, nós temos a situação problema número 2 e depois a número 3. Eu vou fazer apenas a leitura, você que vai resolver, tá bom? Então, a número 2 fala assim: Cecília é confeiteira. Ela resolveu organizar a festa de aniversário da sua filha. Ela convidou 23 amigos para a festa. Foram apenas 11 amigos. Quantos amigos faltaram?
Então, a Cecília confeiteira, né? Aquela pessoa que faz bolos e doces, né? Um monte de coisa boa. Aí ela fez a festinha de aniversário da filha dela. Ela chamou 23 amigos. Só que desses 23 só foram 11. Teve bastante gente que faltou na festa, né? Então, como que a gente resolve esse problema? Ela tinha 23, aí ela convidou, aliás, ela convidou 23 e foram apenas 11. A gente precisa descobrir quantos amigos faltaram. Nós vamos fazer uma continha de mais ou de menos? Então, eu vou deixar você pensar aí e montar sua continha para você descobrir quantos amigos faltaram, certo? E a situação problema 3, que é essa daqui de baixo, fala assim: Carlos é veterinário e está organizando uma feira de adoção de animais. Uma adoção responsável com pessoas que realmente amam os animais. Ele conseguiu doar 15 filhotes de gatos e 13 filhotes de cachorro. Quantos animais Carlos conseguiu doar? Então, Carlos, ele fez lá a feira de adoção. Não sei se você já viu ou já ouviu falar de alguma feira de adoção, né? É quando nós vamos em um lugar e tem um monte de bichinhos para serem adotados. Então, nessa feira, ele conseguiu doar 15 gatinhos. Depois, ele doou 13 cachorrinhos. Quantos animais ele conseguiu doar no total? Então, você vai fazer uma continha de mais ou de menos? Se ele conseguiu doar 15 gatos e 13 filhotes de cachorro, e você quer saber quanto ele conseguiu doar no total, você vai fazer uma continha do quê? De mais ou menos? Adição ou subtração? Então, eu vou deixar você pensar e tentar fazer sozinho, tá bom? Agora, vamos para a segunda parte da atividade. Atividade 4. Ajude o sorveteiro a resolver as subtrações. Então, aqui nós temos continhas de menos, subtrações é continha de menos, né? Só que essas continhas, elas estão simples, por quê? Não tem a casinha da dezena. Nessas continhas só tem a casinha da unidade, né? Só tem uma casinha aqui, ó, unidade. Então, você vai observar e vai fazer os cálculos. 8 menos 2, 7 menos 6, 2 menos 1, 1 menos 1. E aí, você vai colocar o resultado ali embaixo, na outra parte do sorvete. Ó, eu vou fazer essa daqui que tá bem simples. Quanto que é 1 menos 1? Você tem 1 e tira 1. Com quanto você fica? Com 0, né? Se você tinha um sorvete e você doou para o seu amigo, você ficou com quantos sorvetes? Com nenhum, né? Então, é 0. Aí, você vai colocar aqui o resultado, tá? Além disso, nós temos a atividade 5, que fala assim: agora, ajude o sorveteiro a montar os sorvetes, mas para isso, você precisa realizar as adições. Depois, coloque o sorvete nas casquinhas com o resultado correto. Então, aqui nós temos as casquinhas de sorvete, certo? Então, se você observar, ó, aqui está a casquinha de sorvete. Nós temos 1, 2, 3, 4 casquinhas, certo? Só que falta colocar o sorvete. Então, nós temos que achar a continha que bate com o resultado. Nessa primeira casquinha que a Pro circulou, nós temos aqui, ó, o número 6, certo? Então, o resultado dessa continha é 6. Aí, você vai olhar lá embaixo nos sorvetinhos, porque aqui embaixo nós temos os sorvetes, né? Dentro do sorvete tem continhas. Então, você vai achar a continha que tem o resultado 6. Se você imprimiu a atividade, você vai colar, você vai recortar e colar o sorvete lá em cima da casquinha. Ai, Pro, mas eu não imprimi. Se você não imprimiu, você vai fazer a continha no caderno, não precisa copiar, fazer o desenho, tá? Não precisa desenhar casquinha nem sorvete, você só vai fazer a continha e colocar o resultado,
uma continha em cada linha, tá bom? Então, você vai procurar, por exemplo, aqui nós temos o sorvete que ele tem a seguinte conta. 1 mais 3, olha aqui, ó, esse sorvete, ó, 1 mais 3. Quanto que é 1 mais 3? 4, né? Então, ele dá certo aqui nessa primeira casquinha? Não dá, né? Porque aqui o resultado da primeira casquinha é 6. E essa continha que a gente viu, 1 mais 3 dá 4. Então, eu não vou colocar ela aqui. Vou colocar onde esse sorvete? Na casquinha que tem o resultado 4, né? Então, é essa segunda casquinha. E eu vou recortar esse sorvete e vou colar aqui em cima, ó, na casquinha do número 4. Entendeu? Então, você vai ter que resolver todas as continhas nos sorvetes para saber em qual casquinha cada sorvete tem que ficar. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que nós temos aí 4 casquinhas e nós temos quantos sorvetes? 8 bolas de sorvete, né? Então, cada casquinha vai receber 2 sorvetes, ok? Porque você vai resolver uma continha, vai colar lá na casquinha, só que tem mais continhas. Então, você vai achar outra com o mesmo resultado e vai colar em cima, certo? Não esqueça, se você não imprimiu, não precisa fazer os desenhos, é só responder as continhas. E lá no caso da situação problema, você também não precisa copiar a pergunta, é só colocar o número da situação problema. Então, você vai colocar, por exemplo, 1, e aí do lado você vai colocar a resposta, tá? Não precisa copiar tudo, ok? Bom, então depois que você terminar a atividade, não esqueça de mandar a foto no e-mail da Pro, tá bom? Amanhã eu volto com a explicação de sexta e depois vocês vão descansar um pouquinho no final de semana. Beijinho e até mais!